é isso que eu falei, Diego, porque a live do Lula tem uma natureza diferente da live do Bolsonaro. A live do Bolsonaro, por natureza, ia atrair muita gente. Ela sempre atraía muita gente, exatamente porque ela era uma live de alguém batendo, né? Uma live de alguém que causava, era uma live para causar, na verdade, né? Em que ele trazia paixões, que ele causava ódio, tudo. Então, isso já tinha. A live do Lula ela não foi pensada nisso, ela não foi pensada com essa coisa de você gerar esse tipo de engajamento. A live do Lula quase foi pensada para falar basicamente com a imprensa, é quase uma hora por semana em que ele fala basicamente para. É quase que ele vai trazer os dados que depois viravam matérias jornalísticas, né? A live dos dois tinha elementos diferentes. Inclusive, o próprio bolsonarista me falou: não, a live do Lula é muito menor, a minha é maior, etc e tal. Mas a live era. A gente até comentou antes dela ser implementada aqui, que eu falei: olha, ela não tem muita comparação, né? Aí você pergunta. Particularmente, se você me perguntar, né, você prefere uma live? Eu prefiro uma entrevista coletiva. Eu prefiro que ele dê uma coletiva, ele vá até o púlpito e dê uma coletiva uma vez por semana. Eu prefiro muito mais que Lula desse uma coletiva, Bolsonaro, Lula, qualquer presidente, sabe? Dá uma entrevista coletiva chamado quebra-queixo no jornalismo, que você fica lá no púlpito, o pessoal está lá na sala de imprensa, tudo, ele vai escolhendo perguntas junto com a assessoria de imprensa dele, né? No caso com o José Crispiniano, vai escolhendo, apontando perguntas, e ele vai respondendo perguntas. Né, dos jornalistas. Eu acho que isso seria muito mais interessante, mais democrático e atenderia às necessidades, e isso diferenciaria, inclusive, Lula de Bolsonaro, que Bolsonaro não faria isso. Bolsonaro fez o quê? Fez um cercadinho, botou um monte de seguidores lá, e a imprensa, quando ia perguntar para ele, literalmente apanhava dos seguidores dele. Né? Isso, mais antidemocrático do que isso, é impossível. Agora, eu acho que Lula teria a ganhar ao invés de fazer uma live, assim, uma coisa mais fria, que ele fizesse uma coletiva por semana dessa, né? Fica meia hora, uma hora em pé, assim, vai responder perguntas dos jornalistas, né? Eu acho que seria mais democrático. Diego, eu acho que o voto do ministro Toffoli era um voto esperado, o voto do ministro Toffoli era um voto de alguém que está tentando, inclusive, se aproximar do governo Lula, se reaproximar do governo. O marco temporal é uma pauta importante para o governo. A ministra Sônia Guajajara tem se dedicado, tem conversado com os outros ministros para tentar trazer voto. Com isso, são 5-2, né? Cássio Nunes Marques e André Mendonça votaram contra, o restante votou a favor, o que não significa que os votos deles são iguais. Você tem diferenças dos votos, né? O voto do Fachin era um voto não pode, não existe marco temporal, não vai ter indenização pela terra nua, vai ter indenização pura e simplesmente pelas benfeitorias, como sempre foi, pagando a posteriori. O ministro Alexandre de Moraes propõe a indenização pela terra nua, pagando antecipadamente, né? Aí o ministro Zanin abriu uma mudança, uma solução diferente da do Alexandre de Moraes, de falar, olha, pode pagar alguns casos a terra nua ainda, mas sempre a indenização a posteriori, né? Depois, ou seja, para não travar o processo de demarcação. Diego, muito provavelmente, né, essa votação deve terminar com a vitória dos direitos dos povos indígenas, né, vai dar a vitória, tá 5-2, deve fechar 7-4, 8-3, vamos ver, eu acredito ainda que o ministro Gilmar Mendes deve votar contra, né, quer dizer, a favor do marco temporal contra os direitos territoriais das populações indígenas, mas deve fechar alguma coisa entre 7-4 e 8-3, ou 8-3. A questão é que tem um desdobramento disso, ou seja, vence a questão no Supremo, a questão está sendo debatida no Senado Federal, num projeto que, apesar de ser chamado de projeto do marco temporal, ele não aborda só o marco temporal. O marco temporal, inclusive, naquele projeto que está no Senado, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, o marco temporal é a parte mais leve do processo, porque tem lá retomada de terras indígenas, caso o governo, a justiça decida que aqueles indígenas deixaram de ser indígenas, olha, coisa absurda. Deixar de lado a consulta prévia a comunidades indígenas para construir grandes obras em terras deles, plantação com transgênicos, facilitação de arrendamento de terra indígena para branco, enfim, tem um caos lá dentro, tem um caos. Facilidade de contato com indígenas que não têm contato com a sociedade hoje, que inclusive isso pode levar a doenças a essas comunidades, né? Então, esse projeto está tramitando, o Senado queria botar em votação, né? O governo conseguiu adiar para a semana que vem,
Mas é um problemão se isso passar. Por quê? A parte do marco temporal, muito provavelmente o Supremo vai ter dito, olha, não é constitucional, então mesmo o Senado tendo aprovado, depois o Supremo vai analisar e vai dizer, olha, essa parte aqui é inconstitucional. Mas do resto, é uma bomba. É uma bomba que pode colocar em risco a vida dos povos indígenas, né? Então, esse tem um problema. Ao marco temporal, os indígenas vão ganhar no Supremo, vai ser uma vitória importante, não tenha dúvida nenhuma. Mas há outras bombas contra a vida dos indígenas sendo gestadas no Congresso Nacional. Olha, Diego, eu achei que foi um acerto muito grande, né? Tanto da equipe do Lula quanto da equipe do Biden, né? Juntar os dois para falar de um tema que para os dois é uma pauta positiva, sem questionamento. É claro que vai questionar, tem muita gente internamente nos países que não gosta de sindicato, que acha o sindicato absurdo, etc. e tal, que acha que aumento salarial cai do céu. Né? E que. Só que, exatamente, eu acho que tem uma questão. Esse encontro dos dois, ele conversa, ele fala com a classe trabalhadora de ambos os países, que no final das contas é quem define eleições, é quem define a eleição do ano que vem. Né, no caso da reeleição do Biden, é quem também definiu a eleição do Lula no ano passado e pode definir sua reeleição em 2026. O Biden, ao lado do Lula, defendendo os sindicatos, lembra que reajuste não é bondade de patrão, né? Mas que o reajuste, a garantia de benefícios, a garantia de direito, de proteções, elas não vêm, não cai do céu, mas elas vêm da mesa de negociação. E tanto Lula quanto Biden defenderam sindicatos fortes, né, para exatamente discutirem junto aos patrões as melhores condições para os trabalhadores, né? O embaixador Rubens Barbosa falou que neste momento isso ajuda o Biden, mas nesse momento também ajuda o Lula, na minha avaliação, porque no Brasil, nesse exato momento, o Ministério do Trabalho está discutindo dois pontos importantes. O primeiro, a questão do retorno da contribuição negocial, né? Na retorno, não, a criação da contribuição negocial, ou seja, os sindicatos cobrarem dos trabalhadores um valor definido em convenção, em assembleia, né? Para bancar exatamente a negociação com os patrões. Né? E aí o próprio Supremo Tribunal Federal teve uma decisão deixando claro que essa contribuição é legal, é constitucional, ainda mais com o fim do imposto sindical. Não confundir contribuição sindical com imposto sindical. Contribuição negocial com imposto sindical. Então, o governo Lula apoia o retorno a implementação dessa cobrança exatamente para fortalecer os sindicatos que ficaram à míngua junto à reforma trabalhista. Né? E aí tem muita gente, principalmente o pessoal que são os guerreiros do capital alheio, que é a parcela de trabalhadores que fica com raiva daqueles que negociam aumento para eles, né? Que vão e compram esse discurso de uma forma simplista e combatem exatamente os sindicatos. Como eu falei, há sindicatos bons, há sindicatos maus, há sindicatos honestos, há sindicatos corruptos, há sindicatos competentes, há sindicatos inúteis, da mesma forma que o mesmo é aplicável para empresas e governos. Né? Só que muitas vezes as pessoas só olham para a representação dos trabalhadores. E o segundo ponto que também é importante para o governo Lula, que o Lula tocou na entrevista que ele deu depois para os jornalistas, mas também foi um dos pontos que estão nessa parceria, né? Que os Estados Unidos e o Brasil vão tentar levar para o mundo uma espécie de uma frente, né, para apoiar e aprofundar as proteções dos trabalhadores neste momento de mudança climática e mudança tecnológica, é o quê? É exatamente essa questão dos trabalhadores de aplicativos. Né? No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores que, inclusive, não tem representação trabalhista, que ficam à míngua, que não tem seguridade social, que não tem remuneração mínima garantida, que é um caos. E que exatamente precisam pelo menos de uma legislação que garanta isso, né? Existe uma discussão no Brasil de que tem gente que defende que seja aplicado CLT e tem gente que defende que seja aplicada uma nova legislação. As plataformas, muitas delas, não querem nenhum nem outro, querem do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje não dá, que muita gente sai sofrendo. E essa discussão, Diego, só para terminar, ela não é só brasileira. A discussão sobre direitos mínimos de plataformas envolve o mundo inteiro. Então, eu acredito que esse tema, puxado por essa parceria, pode reverberar em vários países, em sindicatos de vários países, em governos de vários países, exatamente porque estamos diante de um desafio global. Qual